Ana Santos, boa noite, doutor. Os medicamentos usados para o Alzheimer é só para estacionar ou tem resultado de cura? Foi aquilo que nós falamos há pouco sobre o canabidiol. Ainda nós não temos um medicamento de cura. Muitas vezes nós falamos que a doença de Alzheimer ela é tratável. Ela é tratável com esses medicamentos, que é a rivastigmina, a donepezila, a galantamina e depois, para complementar, a memantina. É importante o tratamento mais precoce possível com a rivastigmina, ou com a donepezila, ou com a galantamina. Esses medicamentos se equivalem, não é que um é melhor do que o outro. O paciente, muitas vezes, ele precisa se adaptar com um determinado medicamento. Por exemplo, tem paciente que você entra com rivastigmina, esse paciente começa a emagrecer, ele começa a ter enjoos, e nós temos que trocar. Às vezes ele se dá bem com a galantamina, ou ele se dá bem com a donepezila. Muitas vezes tem paciente que não tolera a donepezila e tolera a rivastigmina, ou tolera a galantamina. Esses medicamentos nós começamos com uma dose bem baixinha e vamos aumentando, né? Aumentando até atingir a dose ideal. Por exemplo, a rivastigmina, a gente começa com 1,5 miligrama 2 vezes ao dia. A rivastigmina ela tem que ser tomada 2 vezes ao dia. Já a donepezila é dose única, a gente começa com 5 miligramas e aumenta para 10. Já a galantamina, a gente é uma administração única, a gente começa com 8 miligramas, aí até atingir 24 miligramas, que é preconizado como dose terapêutica. Depois da fase intermediária para frente, a gente associa a memantina, que a gente começa com uma dose pequena de 5 miligramas na primeira semana, até atingir 20 miligramas na quarta semana. Esses remédios, quando têm um sucesso no tratamento, nós conseguimos aliviar os sintomas, nós conseguimos retardar um pouquinho a evolução da doença. Mas não são medicamentos de cura. Nós não temos nenhum medicamento de cura. Aliás, esses medicamentos, esses 4, né? Que é a rivastigmina, a donepezila, a galantamina, e depois associando a memantina, esses remédios já têm mais de 15 anos. Nós não tivemos nenhum medicamento novo de 15 anos para cá. Então, isso prova que, em termos de medicamento, nós estamos bastante defasados. Não é por falta de pesquisa. Por quê? O que nós conhecemos do Alzheimer, e aqui eu vou falar do Alzheimer, não vou falar de outras demências, o que nós conhecemos do Alzheimer hoje, né, é quando o paciente começa a ter falha da memória, quando ele começa a ter as suas habilidades, as suas capacidades já afetadas, quando ele começa a ter alguns deslizes de comportamento e de personalidade. Isso é a fase de demência. Porque na fase de demência, o cérebro já tem as suas lesões estabelecidas. E essas lesões estabelecidas, elas não têm um caminho de volta, não tem como você regenerar uma determinada área do cérebro que foi destruída. Essas áreas muitas vezes podem ser muito pequenas. Por exemplo, hoje, com a ressonância quantitativa, nós podemos medir, por exemplo, o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura cerebral muito pequena, mas na doença de Alzheimer, esse hipocampo está com seu volume reduzido. Isso significa que já morreu bastante células daquela região do cérebro, que é o hipocampo, por exemplo. E essas células destruídas, elas não se regeneram. Por isso que nós não temos sucesso ainda no tratamento da doença de Alzheimer. Nós evoluímos muito em atenção. Hoje as pessoas conseguem sobreviver mais com Alzheimer. Hoje as pessoas conseguem ter uma melhor qualidade de vida com a doença de Alzheimer, graças à evolução dos cuidados.